Olá pessoal, eu sou a Juliana Bezerra. Nesse vídeo eu vou começar uma nova série onde a gente vai resolver um desafio de programação, mas a gente vai fazer de um jeito diferente, tá? Eu escolhi esse desafio porque eu achei bem interessante a proposta dele, então o que eu vou fazer é cobrir, a partir desse desafio, várias etapas que normalmente a gente encontra durante o desenvolvimento de software. Então, desde pensar em arquitetura até o deploy da aplicação. Então vai ser uma série bem completa, eu espero que vocês curtam muito, que estejam empolgados também para aprender aqui durante essa jornada. Antes de começar, se ainda não foi inscrito no canal, se inscreve para não perder os próximos episódios da série e interage aqui com o vídeo para eu saber que esse tipo de conteúdo é do seu interesse e eu traga mais deles aqui para o canal. Então vamos lá, o sistema em questão é um sistema que vai trabalhar com um arquivo no formato KNAB. Esse é um formato que muita gente pode conhecer, porque é um formato de arquivo que é muito usado para transações financeiras, transações de empresas, né, de lojas, enfim, de instituições. Tanto é que esse desafio é de uma empresa associada a pagamento. Então a proposta é que, dado esse arquivo no formato KNAB, seja possível salvar transações financeiras numa base de dados. Então, basicamente, a gente tem uma descrição aqui do projeto, só para ter uma ideia. Esse é um projeto pensado em Ruby, mas a gente vai fazer com Java, tá? Com Java e Spring, que são as nossas pilhas mais comuns aqui que eu trago para o canal. E aí eu tenho até uma descrição de como é esse arquivo KNAB, algumas informações sobre os tipos de transação e critérios de avaliação aqui que a gente não vai considerar muito, tá? Porque a gente vai fazer muito mais do que esse desafio pede. É por isso que eu vou trazer ele resolvido no formato de série. Então, uma coisa também que ele traz aqui na descrição do desafio é o desenvolvimento de uma interface web. E, inclusive, nessa aplicação web eu vou exibir essa lista de operações importadas, que eu vou importar, né, através dessa interface, de uma forma agrupada ali por loja com totalizador. Então, a gente também vai ter um trabalho aqui de entender esse dado, que são transações, agrupá-lo e tratá-lo para uma interface. E aí a gente vai trazer também essa parte de resolução do desafio. Nesse primeiro vídeo da série, eu vou focar na primeira etapa, normalmente, que a gente trabalha no projeto, que é a arquitetura. Então, com base nessa descrição, eu gerei aqui a ideia de um documento de arquitetura, um rascunho, tá, do que seria esse sistema que a gente vai criar. E aqui eu vou até abrir os diagramas, né? Para que a gente tenha uma ideia mais clara do que a gente pode desenhar para esse sistema. Então vamos lá, qual é a ideia aqui? Aqui eu vou ter um usuário que vai acessar esse front-end, e aí no diagrama a gente pode detalhar tecnologias utilizadas. Nesse caso aqui, o front-end vai ser um servidor Nginx. O front-end vai ser uma aplicação SPA, que vai ter seus estáticos, os arquivos HTML, e eles vão ser disponibilizados, publicados nesse servidor Nginx. Então, isso aqui é uma decisão de arquitetura que a gente está tomando. Quem vai ser o servidor de apresentação? Essa aqui é a camada de apresentação. Ok? E para servir esse front-end, a gente vai ter um back-end implementado com Java. Então, aqui é uma outra decisão de arquitetura que a gente está fazendo, arquitetura mais alto nível, né? Que é em relação à pilha tecnológica que vai atender esse sistema, essa solução. E aqui a gente tem a nossa camada de aplicação. Tá certo? Um servidor Java. E dentro desse back-end, agora a gente pode detalhar um pouco mais quais seriam os módulos que ele teria. Pela nossa descrição do desafio, a gente vai ter duas funcionalidades principais: a importação do arquivo KNAB e a geração de relatório. E para importar esse arquivo KNAB dentro do sistema, a gente teria que criar uma lógica de ler arquivo, parsear essas transações, transformá-las num dado que pode ser salvo no banco, normalizar, enfim, tudo isso. E aí, como a gente tem essa lógica de leitura de arquivo, a gente vai trazer um componente interessante aqui para a solução. Isso aqui é uma decisão de arquitetura que eu estou fazendo já para trazer um conteúdo aqui de Spring Batch. Então, esse tipo de importação de arquivo é muito legal a gente modelar com Spring Batch, porque se o arquivo for muito grande, a gente consegue
fazer otimizações nesse job. Ele trabalha muito bem quando a gente tem um alto throughput aqui de processamento de dados, né? E é o caso, é o que pode acontecer. Então, a gente vai criar um job para assincronamente processar esse arquivo KNAB. E para a geração de relatório, a própria API REST lá com um service dentro do back-end já resolve. Então, não tem nenhum detalhe a respeito dessa geração de relatório que fuja muito aqui do padrão, do que a gente costuma fazer com o Java Spring, tá bom? E para finalizar, a gente tem a camada de dados, né? Esse back-end tem que salvar essas transações de forma permanente. E para isso é que entra aqui, ó, o nosso banco de dados, que nessa escolha de arquitetura a gente escolheu um banco relacional Postgres. Então aqui a gente tem a camada de dados. Até coloquei aqui a tabela que a gente poderia criar nesse banco relacional. A ideia do Postgres e do banco relacional é apenas uma escolha. Aqui facilmente a gente poderia ter ido para uma abordagem NoSQL com Mongo. A ideia de trazer relacional é porque esse tipo de base costuma ser mais utilizada nas empresas de grande porte que trabalham com esse volume grande aqui de dados financeiros, tá? Mas isso aqui poderia ser um Mongo, poderia ser um banco NoSQL também. Sem problema. É só uma decisão que a gente está fazendo aqui mesmo, nesse momento aqui do projeto. E com isso a gente já fez um rascunho de um desenho de arquitetura. Então essa é a atividade que a gente costuma fazer e entregar na mão do desenvolvedor para que ele possa implementar esse carinha aqui, essa solução. No nível de arquitetura de solução, tá? E aí a gente pode voltar agora para o documento de arquitetura e falar um pouco das decisões que a gente acabou tomando nesse projeto. E uma das escolhas que a gente fez aqui a respeito desse projeto é que o controle de unicidade das transações vai ser feito por arquivo KNAB. O que isso significa? Que o processamento das transações é feito apenas uma vez por arquivo. Você já deve ter imaginado que é possível tentar importar o mesmo arquivo mais de uma vez. Em tese, você teria as transações daquele arquivo duplicadas. Então, a gente tem que ter algum tipo de controle. E uma das formas de controlar isso, que é muito comum quando a gente tem esse tipo de processamento, né, via integração via arquivo, é colocar a data, por exemplo, lá no nome do arquivo. Um timestamp, alguma coisa assim. Que é a segunda decisão que está sendo feita aqui. Então, normalmente a gente tem um arquivo KNAB que vai ser nomeado com um timestamp ou um ID, mensal, diário, sei lá, depende da periodicidade desse processamento. E aí ele vai ser passado como parâmetro do job de carga. Lembrando que a gente fez uma escolha aqui de utilizar um job de carga desse arquivo. E aí, como a gente usa esse job numa arquitetura Spring Batch, a gente vai ter essa garantia de um arquivo ser importado uma única vez. O Spring Batch já vai garantir isso aqui para mim. Uma outra questão também é que, como a gente tem esse comportamento de validação, a gente teria que informar uma mensagem para o usuário, né? Se ele estivesse tentando importar um arquivo que já foi importado antes, para que ele esteja ciente. Então, isso é um detalhe que precisa estar na implementação da nossa solução. Não é necessariamente decisão de arquitetura, tá? A decisão de arquitetura é esse controle aqui de unicidade das transações. Isso aqui zela pela integridade dos dados. É um requisito que acaba sendo não funcional. Não é um caso de uso, mas é algo que o sistema precisa atender também. E seguindo para as nossas listas de decisões e de requisitos, vamos dizer assim, se houver um erro no processamento, a gente também tem que pensar em como a gente vai contornar. Vamos supor que eu comecei a processar o arquivo e deu erro ali em algum registro, por algum motivo. Eu vou conseguir corrigir o arquivo e depois submetê-lo para habilitar a reinicialização de onde o processamento estiver parado. Isso é outra coisa que a gente ganha utilizando o Spring Batch. Se der algum erro, eu posso corrigir o arquivo e o Spring Batch vai ter salvo a linha que ele parou de ler durante o processamento e vai conseguir retomar de onde parou. Então, consigo submeter o mesmo arquivo, mas eu só posso ter um processamento completo com sucesso para aquele arquivo. Nesse caso, eu posso submeter até completar o processamento e depois eu vou ter esse arquivo definitivamente importado no meu sistema. E, finalmente, uma outra decisão que a gente está pensando aqui, nada disso foi dado no desafio, tá? Isso aqui é um exercício que nós, como arquitetos, acabamos provocando, porque a gente nem sempre recebe os requisitos redondinhos.
Então, algumas perguntas que a gente está fazendo já definindo respostas. Uma outra questão é aquele tamanho do arquivo que eu falei. Então, já pensando aqui em escalar o programa, né? As soluções, elas idealmente têm que ser escaláveis, para a gente saber que elas podem ser mantidas mesmo com o crescimento dos dados que elas vão processar, né? Do throughput aqui de processamento. E nesse caso isso ocorra, a gente tem como sim otimizar essa solução, escalar, criando uma estratégia de particionamento no job. E aí a gente consegue melhorar a performance. A gente não vai exercitar isso aqui, é algo bem mais avançado, mas é possível fazer também. Inclusive, esse assunto de Spring Batch, eu tenho cursos lá na Udemy, um básico e um avançado. Se você quiser dar uma olhada, os links estão aqui na descrição do vídeo. E agora a gente colocou alguns outros artefatos também na nossa documentação. Vamos voltar aqui para a gente visualizar. Um dos artefatos é um diagrama de processos. O que a gente está fazendo aqui? A gente está já entrando em maiores detalhes e desenhando qual vai ser o processo aqui desse upload de arquivo para o nosso sistema. Então aqui eu estou adicionando mais informação já mais próximo aí de arquitetura de software do que de arquitetura de solução de fato. Então o que a gente definiu aqui? A gente vai ter um arquivo KNAB. Nessa definição ele vai ser processado mensalmente, por isso que eu tenho ano e mês. Eu vou ter uma funcionalidade na tela para escolher arquivo, vou poder fazer o upload. E aí quando esse upload é feito, olha que interessante, eu vou precisar salvar o arquivo localmente e depois passá-lo como parâmetro de execução para o job. É isso que vai acontecer internamente. Então isso aqui é um detalhe também importante, eu preciso salvar, fazer o download do arquivo. Isso aí poderia ser feito num servidor NFS. Normalmente, corporativamente, a gente faz isso. Aqui para a série de vídeos a gente vai fazer um download local mesmo, uma pasta temporária, para que esse arquivo seja expurgado depois. Mas o código seria o mesmo, né? Já que esses servidores NFS são acessados como se você tivesse o arquivo ali local. Então, esse é um ponto importante para a gente colocar aqui no nosso fluxo de desenvolvimento dessa solução. Um outro detalhe também é que o job tem que ser executado de forma assíncrona. Assíncrona. Imagine se esse processamento bloqueasse a tela do usuário. Ele pode demorar e não seria muito legal ter a tela bloqueada. Então, para esses processamentos mais pesados, a gente costuma retornar um OK e processar de forma assíncrona, em background. E aqui eu até coloco essa informação que é muito pensando na experiência do usuário. Outro requisito não funcional que nós como arquitetos precisamos considerar. Então a gente está evitando que o sistema fique travado esperando o processamento. E a partir daqui a gente já coloca alguma lógica mais simples, né? A gente verifica se o arquivo foi importado ou não. Isso aqui, quando a gente for implementar com o Spring Batch, você vai perceber que o próprio Spring Batch vai validar para mim. E se ele já foi importado, eu já encerro o job com alguma mensagem de erro. Se ele não foi importado, aí eu faço todo o processamento aqui, que é ler as transações do arquivo, normalizar os dados e escrever no banco de dados. Essas 3 tarefas vão estar sendo feitas pelo nosso job. Então aqui é um diagrama de processo só para trazer mais clareza para o desenvolvedor que vai implementar essa solução, para que ele saiba que etapas ele vai precisar cobrir durante o desenvolvimento. E finalmente, só para ter uma ideia, né, de como seria esse sistema, a gente tem um modelinho de tela, né, que, claro, a gente não acaba fazendo como arquitetura. Normalmente a gente coloca uma pessoa, designer, sei lá, para fazer isso, mas é só um template para dar clareza sobre o que a gente vai construir. A gente vai ter essa tela aqui de upload de arquivos, vamos poder atualizar as transações, já que quando a gente faz o upload, o processamento é assíncrono, né? Então eu tenho que dar refresh para ver o resultado. E aí eu tenho as transações listadas daquela forma agrupada no meu relatório. Então isso aqui vai me ajudar a desenvolver o relatório com as informações que eu preciso na tela, inclusive as formatações aqui de valores, as máscaras utilizadas. Ok? Com isso a gente conclui o primeiro vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. É um conteúdo mais alto nível, não teve implementação, mas eu quis mostrar essa etapa porque é uma etapa que existe nas empresas, tá? Que é pensar na arquitetura, e ela é indispensável para que a gente construa soluções de sucesso. Então, se você gostou, se você curtiu, já interage aqui com o vídeo e não se esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos episódios da série
que estão sensacionais, tá? Como eu falei, eu vou cobrir da arquitetura ao deploy, então a gente vai ter muita coisa para conversar ainda sobre esse sistema. Aqui foi só para dar um gostinho do que a gente vai implementar e por isso conto com vocês no próximo vídeo. Até mais!